nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, bom dia, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma meditação do Santo Evangelho. Já deixa o like, se inscreve no canal que ainda não foi inscrito, compartilha esse vídeo e comenta aqui também. Hoje o Evangelho está em Marcos, capítulo 7, versículos do 24 ao 30. Marcos, capítulo 7, do 24 ao 30. Eu não acompanho pela liturgia diária, eu acompanho pela Bíblia, tá? É um pouco mais difícil, vamos dizer assim. Tanto que não tenho naquele tempo, enfim, já começa como é. Jesus partiu dali e foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguia ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro, logo que ouviu falar dele, foi ali e jogou-se aos seus pés. A mulher era de origem sírio-fenícia e falava grego. Ela pedia que Jesus expulsasse o demônio da sua filha, mas ele disse: "Deixa que primeiro se saciem os filhos, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos." Ela respondeu: "Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos." E Jesus lhe disse: "Por causa desta tua palavra, vai. O demônio saiu de tua filha." Então ela voltou para a sua casa e encontrou a menina deitada sobre a cama. O demônio havia saído. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos lá. Jesus, ele quer se esconder daquele povo, ele quer ficar mais reservado daquele povo, porque é muita coisa, é muito trabalho. E Jesus também precisava respirar, né? Tanto é que aqui o evangelista diz que ele ficava escondido, pois não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas aí, uma mulher estranha, de origem sírio-fenícia, né? Perdão aí o erro de pronúncia, mas sim, sírio-fenícia, ou seja, que falava uma língua diferente dele, que não era seguidora de Jesus, mas ouviu falar dele e ouviu falar onde era que ele estava, foi até o encontro dele, mas não era um dos seus, não era do seu povo. E aí pediu a Jesus que curasse a sua filha, que não estava ali com ela, estava em casa, deitada, mas que estava possuída por um demônio, estava precisando de uma cura, precisando de um exorcismo, né? E sabemos que o que é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus. Mas assim, aquela mulher, ela creu, ela teve fé de que Jesus poderia curar a sua filha, mesmo ela não sendo uma seguidora de Jesus. O que foi que Jesus disse? Deixa primeiro eu cuidar dos meus filhos aqui. Deixa só eu ser exato no diálogo que Jesus teve com essa mulher. Jesus disse: "Deixa que primeiro se saciem os filhos, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos." Ou seja, para pessoas que não estão ali naquele redil, no redil do Senhor, na barca do Senhor. E Jesus estava com os seus ali, com os apóstolos, precisando de um momento de privacidade enquanto estava com os apóstolos. Já já eu te atendo. Deixa primeiro eu cuidar dos meus filhos, né? E depois a gente vê essa questão, né? É tanto que ele cita para depois dar sustento aos cachorrinhos, né? Ou seja, eu sou o pão do céu, eu é que sustento esse povo, mas deixa eu sustentar primeiro os da casa, depois os cachorros, né? Todos nós conhecemos essa passagem, mas a fé daquela mulher é tão grande, o acreditar dela em Jesus é tão grande que ela diz assim: "Mas Senhor, vamos ser fiéis à palavra de Deus." E ela diz assim: "Senhor, também os cachorrinhos
debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos. Né? E aí Jesus levanta o olhar, olha para aquela mulher e diz assim: por causa da tua palavra, por causa da tua fé, por causa da tua insistência de não ter desistido, por causa da tua até mesmo humildade de reconhecer, pode ir que a tua filha vai estar salva. A tua filha vai estar livre dessa possessão demoníaca. Ou seja, Jesus ele age de misericórdia com aquela mãe que está ali pedindo pela sua filha. Que possamos, irmãos e irmãs, ter essa disposição dessa mulher de acreditar, de ir até o fim. Tá, ela poderia baixar sua cabeça, chorar, lamentar e sair e ainda falar mal de Jesus. Que aquilo ali é né? Fui até ele me negou, disse que lá, que não sei o que. Foi o que ela fez? Ela insistiu. Porque a gente entende que não é fácil a gente pedir algo a Deus e logo a nossa graça ser alcançada. Por quê? É porque Deus é ruim? Não. É porque Deus ele tem prioridades com um certo tipo de filhos? Não. Mas muitas vezes é para testar a gente, a nossa paciência, a nossa fé, a nossa persistência. Mas acredite que a graça vem. Essa mulher insistiu. Era como se ela dissesse assim: ele mandou essa, eu vou mandar essa aqui. Se ele mandar outra, eu mando outra, mas eu não saio daqui até ele curar minha filha. Será se o diálogo prolongasse, se ela iria desistir? Com toda certeza não. Enfim, que possamos ter essa disposição dessa mulher de insistir, de não desistir e de pedir a Jesus e reconhecer que Jesus, ele é o Senhor dos senhores, que ele é aquele que pode tudo e que não há nada nem ninguém que possa atrapalhar os planos de Deus e os planos de Deus para a sua vida, tá bom? Jesus estava ali planejando com os discípulos. Mas é isso aí, depois a gente conversa mais sobre certos detalhes. A Semana Santa está chegando aí, daqui a uns dias, e eu estou preparando algo muito interessante para vocês diante de uma dinâmica mais, como posso dizer, trazer Jesus mais para a tua visão de uma forma diferente. Por isso que eu disse que Jesus estava ali planejando, estava conversando com os discípulos, estava organizando, preparando algo. É como se fosse assim, olha só. Tem um jogo de futebol, acabou o primeiro tempo, os jogadores vão para o vestiário, como foram os discípulos, cansados, mas sabendo que ainda tem um segundo tempo. E lá no vestiário, o técnico ou o líder, que chama-se de capitão, chama toda a equipe para dar instruções. Olha só, primeiro tempo não funcionou isso, funcionou aquilo, no segundo tempo vamos melhorar nisso, naquilo. E aqueles 10 minutos, se não me engano são 10, né? Quem acompanha o futebol aí melhor do que eu vai saber dizer. É que eu não acompanho o futebol, embora sou torcedor do São Paulo, né? Mas vamos melhorar, vamos organizar isso aqui. Calma, chega alguém, se acalme, tô aqui como eu tô. Já a gente chega até aí. Mais ou menos isso que aconteceu. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Valeu, até amanhã.